Para a gente então começar, só para a gente interagir, irmãos, diga para a pessoa que está perto de você, claro que eu vou explicar o significado, mas pode dizer com convicção, né? Diga assim, não seja como Ramã. Amém? Agora, para não ser como Ramã, nós temos que saber quem é, quem foi, o que esse cidadão representou aqui nesse tempo, principalmente diante da leitura que nós fizemos. Para quem não sabe, Ramã, ele foi um homem muito maldoso, um homem usado por Satanás, pelo inimigo, um homem que tinha, irmãos, o coração cheio de ódio, um homem que vivia indignado, um homem que, irmãos, olha, o orgulho e até mesmo o furor, né, que a raiva, o ódio, dominava ele. E ele estava completamente decidido a acabar com o povo da Ester, né, que a gente acabou lendo aqui. E aí a gente vai então ver aqui, entrar num aspecto muito importante, que nós vamos levar isso para a nossa vida, para a nossa família, e certamente o Senhor vai nos dar a direção dessa palavra. Vamos por parte aqui, fazendo algumas observações no versículo, se você puder destacar aí também. No verso 2, a Bíblia está dizendo aqui que Mardoqueu não se inclinou perante Ramã. Isso aqui é profundo, irmãos, principalmente para nós nos dias atuais. Não se incline para as obras do inimigo. O inimigo pode te pressionar, o inimigo pode querer criar leis, né, para você ser desfavorecido, mas você não deve inclinar-se perante Ramã. Né? Quantas pessoas que acabam negociando, aceitando, né? Mas é porque eu estou sendo pressionado, é porque se eu não fizer eu vou correr um grande risco de retaliação, de sofrimento, perseguição, isso e aquilo, irmãos. O texto está bem claro, vou pedir para colocar a Viva, por favor, agora eu vou fazer essa leitura na Viva, mas fique claro aqui, igreja, que a palavra do Senhor está nos mostrando que Mardoqueu não se inclinou, né? Ele não se prostrou diante de Ramã. Ou seja, ele percebeu que Ramã estava fazendo maldade contra o seu povo, estava querendo prejudicar o seu povo, e ele então não está de acordo com aquilo. Trazendo para a família, irmãos, como que você fica quando então o inimigo trama contra a sua família? É claro que tem gente que fala assim, pastor, eu me posiciono, mas queira você, irmãos, acreditar ou não, sabe que tem gente que não se posiciona? Tem pai, tem mãe que está vendo o filho sofrer, está nas mãos de Satanás, nas drogas, na prostituição, nas coisas erradas. O pai e a mãe falam assim, bem feito, é a decisão dele, é para ele aprender. Já viu pessoas assim, irmãos? Pessoas que não estão nem aí, vendo a família ser destruída, vendo a família ser acabada e não se posiciona. Aqui a gente vê que Mardoqueu, ele está, irmãos, se posicionando. Não vou aceitar destruir o meu povo, não vou aceitar que a minha família, né, a minha descendência, a minha nação lá seja destruída, seja ali prejudicada por causa deste homem. Como eu disse no início, Ramã significa então, irmãos, a imagem de Satanás nos dias de hoje. E a gente precisa, irmãos, fazer com que a gente defenda a nossa casa, defenda a nossa família, não inclinando para nenhuma atuação maligna. Mas por que eu disse para você não ser como eu também, não ser como Ramã? Ou seja, não é propriamente aqui, irmãos, algo que é para te ofender, não, é para a gente abrir os nossos olhos, porque muitas vezes a gente acaba agindo como Ramã, a gente acaba falando, tomando decisões, fazendo coisas que não deveríamos fazer. E uma coisa que eu quero aqui, irmãos, entrar com você em detalhe, é o que está escrito aqui no verso de número 3. Aumenta aqui para mim, por favor. Só um pouquinho. O verso 3 está dizendo assim, olha o que diz aí. Então os servos do rei, que estava à porta do rei, disseram a Mardoqueu, por que transpassas o mandato do rei? Achando ali que era algo pessoal. Mas aqui a gente vê no verso 5, que vendo, pois, Ramã, que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, como que Ramã ficou, igreja? Ramã se encheu de furor. Olha só, um forte sentimento de ira. Ramã agora está, irmãos, explosivo, cheio de raiva no coração. Eu quero deixar esse texto de Ester aqui, depois nós vamos retornar nele, e eu quero ler com você o que a Bíblia fala em Provérbios. Abra aí rapidinho, Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, a partir do verso de número 14. Provérbios 6, 14. Diz assim: perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, e anda o que, igreja? Semeando contendas. Só para entender, o que Ramã fazia? Semeava contenda.
Veja que ele estava indo diante do rei para semear contenda contra Mardoqueu e contra o povo de Mardoqueu, né? Continua aí, versículo de número 15. Pelo que a sua destruição virá repentina, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Aí tem uma lista, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E agora, igreja? E o que semeia contenda entre irmãos. Amém. Ramá estava semeando contenda. Por isso que eu comecei dizendo, irmãos, não seja Ramá. Não tenha na sua vida essa atitude. Porque a igreja, causar discórdia, provocar conflito, desavença, seja com familiar, seja no ambiente de igreja, seja no ambiente de trabalho, a discórdia, Deus faz o que, igreja? Abomina. Deus rejeita essa prática. E agora, é claro que cada um deve examinar a si mesmo, né? Olhe para você. Será que em algum ambiente você tem sido Ramá da vez? Será que, irmãos, lá na sua casa você tem provocado contenda? Você tem feito conflitos, né, momentos onde a família vive ali, né, brigando, vive ali, né, cheio de situações que qualquer coisinha a pessoa está discutindo, qualquer coisinha a pessoa está brigando, qualquer coisinha a pessoa ela acaba sendo levada, né, por causa dessa ação demoníaca, né? Ação diabólica, que é esse espírito que desde lá atrás incomodava, perturbava, e Deus aqui, através, né, da leitura que estamos fazendo em Provérbios, né, a gente vê que Deus abomina esse tipo de prática, esse tipo de atitude. Deus não está de acordo. Eu ouvi essa semana uma frase, e dessa frase surgiu essa mensagem de hoje. Não sei se você já ouviu. A frase é assim: falar de alguém pode virar vício. Você pode repetir essa frase comigo? Falar de alguém pode virar vício. Agora para pensar rapidinho nessa frase. Irmãos, você começa a falar do fulano, de repente você está viciado em falar do fulano. É o que estava acontecendo com Ramá. Ele pegou ranço, né, que fala, né? Birra do Mardoqueu, e você vai ver que tudo que, irmãos, acontecia, estava sempre Mardoqueu na boca de Ramá. Se tornou um vício. É vicioso. Você começa a falar de pessoas, você quando menos espera, já no automático você vai estar falando dela novamente, mais cedo ou mais tarde, começando com uma conversinha aqui, outra ali, vira e volta, olha o ciclano, fulano, beltrano, sendo mencionado aí, irmãos, novamente. Por quê? Olha a frase: falar de alguém vira vício, e isso, irmãos, contamina o coração. Você pode repetir isso comigo? Isso contamina o coração. Pode ver, irmãos, que não seja o seu caso e o meu, mas a gente pode já até ter deparado, né, ou percebido, que tem gente que mais gosta de falar de fulano, de ciclano, a mesma pessoa sempre. Tem 10, 20, 30, mas sempre aquela está sendo, né, falada, mencionada, sempre está sendo então colocada, exposta. O que está acontecendo? É um vício que se tornou, né? A pessoa está viciada de falar daquela pessoa, e, irmãos, pode ter muitas outras pessoas ali no ambiente, mas uma hora ou outra, aquela pessoa que foi citada, ela vai ser lembrada, ela vai ser comentada, ela vai ser falada de novo, porque isso se tornou um vício. Aí é o que o Espírito Santo, irmãos, colocou no meu coração para dizer à igreja: será que a gente não está viciado? Porque a gente às vezes acha que vício é apenas, o viciado é aquele que usa droga, aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que prostitui. Vício, irmãos, é tudo que te mantém refém, preso. Se você está preso em uma situação, você está viciado a ela. Não, então nós precisamos. Será que eu estou preso, né, aqui, irmãos, em falatórios com alguém? Será que não tem alguém que não sai da minha boca, da ponta da minha língua? Se está acontecendo, irmãos, a gente está sendo igual Ramã. Ramã vira e mexe, Mardoqueu. Aconteceu algo errado, Mardoqueu nem estava perto, foi Mardoqueu. Né? Tá ali as pessoas falhando, Mardoqueu. Esther, é o povo dela que não presta. Se tornou o que, igreja? Um vício. E volta a dizer, irmãos, isso contamina o coração. E essa prática, Deus abomina. Amém, igreja? Diga comigo: causar discórdia, criar contendas, conflitos. Diga: Deus abomina isso.
Aí a gente tem que olhar para a nossa vida e a gente tem que olhar, irmãos, para a nossa casa. No sentido, Senhor, eu não vou aceitar. O que o Mardoqueu fez, igreja? Não aceitou. Eu não vou aceitar que a minha família seja atingida, seja prejudicada. Eu não vou aceitar que o meu povo venha sofrer danos por causa de Ramá. É a mesma coisa para nós hoje. Assim como nós não temos esse vício, né? Falamos aqui pela fé, e que não venha a ter mesmo, né? Que a nossa família também não tenha o vício de ficar sempre falando de fulano, de beltrano, de ciclano, de pessoas, porque isso vai contaminar o coração daquela pessoa. Isso vai fazer, irmãos, com que aquela pessoa ela venha a ser, né, bombardeada. Voltando aqui, ficou claro aqui em Provérbios, igreja? Principalmente esse último versículo que nós acabamos de ler aqui, o 19, o que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina, Deus reprova, Deus não está de acordo com a pessoa que vive falando de outro. Mas é só comentário, irmãos, fuja disso. Hoje é um comentário, mas amanhã passa a ser algo mais grave. É assim ou não é, irmãos? É como aquele telefone sem fio, né? Lá na primeira pessoa é algo que não tem nada a ver, nada de grave. Aí vai passando de pessoa em pessoa, quando chega lá na última pessoa, a bomba tá preparada para explodir. Né? E é assim que acontece. Mas é só comentário, é só porque, né? É só para distrair aqui e falar. Cuidado, irmãos, o inimigo quer usar essas desculpas para que a gente fique sempre refém, fique sempre preso, fique sempre, irmãos, diante desse vício. E pior que do vício, né? Além de estar ali preso, o nosso coração vai ser contaminado, vai ficar sujo e vai ficar fora da direção de Deus. Volta lá para a gente extrair mais coisas do livro de Esther. Esther capítulo 3, o personagem hoje é Ramã e Mardoqueu. Embora o livro é de Esther, a história, lá na frente a gente vê a grande manifestação de Deus através do posicionamento da Esther, chamando o povo para orar, para jejuar. Mas hoje a lição para nós, irmãos, está nesses dois personagens, Ramã e esse homem também chamado Mardoqueu. Volta aqui, vamos voltar a meditar. Como eu pedi, coloca a Viva, por favor. Vamos olhar na tela aqui, irmãos, porque na Viva eu li algo diferente, quero compartilhar com você aí. Quando Ramã viu que Mordecai não se curvava, nem se prostrava diante dele, ficava como? Furioso. O que a gente pode entender aqui, irmãos? O diabo sabe que quando você não se prostra, o inimigo sabe que quando você não se rende às tramas que ele tem contra você, contra o teu povo, como que ele vai ficar, igreja? Furioso. Mas não tem problema não. Eu dizia na sexta-feira passada, irmãos, que quem está na palavra, quem está em Cristo Jesus, irmãos, nova criatura, e o Salmo 91 fala que estamos debaixo da sombra do Onipotente, estamos diante de um Deus que nos protege, que nos guarda e que nos livra. Então eu estou em Cristo, eu estou na palavra, o diabo pode ficar furioso, o diabo pode ficar revoltado, o diabo pode fazer a bagunça que ele quiser. Eu vou fazer, irmãos, aquela declaração que Davi disse, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus vai me livrar, eu sei que Deus vai me tirar dessa situação. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Então, não se preocupe. Se você está fazendo certo, você está fazendo o que Deus está pedindo, você está sobre a palavra direcionada, o Senhor tem dado a você a direção, fique tranquilo. Pastor, mas quando eu decidi ser fiel, eu decidi buscar a Deus, eu decidi me consagrar ao Senhor, as coisas fugiram do controle. Parece que Satanás ficou revoltado. Quantas pessoas falam isso, né? Parece que o diabo e os seus demônios se reuniram lá no inferno e agora está tudo contra mim. Como que esse homem ficou, igreja? Furioso. Então não te espante se o diabo ficar furioso com você, porque você está na palavra de Deus. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Eu sei que às vezes isso aqui é até mais difícil de compreender, mas é a realidade. O diabo pode ficar furioso. Eu estou na palavra, irmãos, mal nenhum vai me suceder. Embora as lutas, as provações, as perseguições, a tendência a aumentar ou até piorar, eu vou ficar na palavra, eu vou ficar na direção de Deus e não vou negociar os princípios. O que Mardoqueu está fazendo, irmãos, é não negociar, é não aceitar, é não permitir que Ramá venha destruir o seu povo. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, quando você percebe que o inimigo se levantou contra a sua família, contra o seu filho, seu marido, a sua esposa, pai ou mãe, seja quem for, da família ou parente, irmãos, não negocie os princípios, não aceite, não permita que o inimigo venha destruir o seu lar e você ficar com o braço cruzado. A gente está vendo aqui que Mardoqueu, ele está, irmãos, se posicionando. Eu não vou me inclinar, eu não vou me prostrar, eu não vou aceitar que esse mal venha acabar com o meu povo.
Foi o que está acontecendo aqui, né? Porém, Mardoqueu não se inclinava, não se curvava, não se prostrava diante do inimigo. E como ficou o inimigo, igreja? Para a gente passar adiante, o inimigo ficou como? Furioso. Então, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga essa alerta, né? Diga assim, o diabo vai ficar furioso, diga o inimigo vai ficar furioso, mas não se preocupe. Diga, normal, vida que segue. Né? Apesar de a gente não entender isso, que irmãos, quem quer passar pela perseguição, pela luta? Ninguém. Né? Tem coisas que a gente não entende, mas é o que a Bíblia já está escrita há mais de 2000 anos atrás, e a gente vê que quando Mardoqueu decidiu não inclinar, não se prostrar, o diabo, o inimigo, Hamã ficou furioso. Você acha que nos dias de hoje isso não iria acontecer? Acontece, né? Acontece, e acontece muito, hein? Talvez tem gente aqui que já tem, como diz, né, tá na pele, tá passando na pele a fúria, a revolta de Satanás. Mas não se preocupe, isso vai passar. Em nome de Jesus, né? Versículo 5, na viva. Aí, quando Hamã viu que Mordecai não se cuidava, nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Vamos para o 6. Versículo 6. Contudo, resolveu não prender somente Mordecai. E ele pretendia castigar todo o povo de Mordecai. Quando eu falo, a Viva fala Mordecai, eu estou falando Mardoqueu, é a mesma pessoa, tá? Aí diz assim, os judeus, né, ele decidiu agora prejudicar o povo e destruir todos eles em todo o reino daquele povo, né? E olha o versículo 8, na Viva ainda, diz assim, então Hamã foi falar com o rei sobre o assunto. Existe certo povo espalhando por todas as províncias do seu reino. Começou ele, cujas leis são diferentes das leis de todas as outras nações. Eles não obedeceram às leis do rei, portanto, não é conveniente que o rei deixe este povo viver. Nesse verso 8, eu vejo aqui, irmãos, que Hamã, ele está dizendo assim, existe um povo, tem um povo aqui que não está obedecendo. É o que a gente viu lá em Provérbios, a discórdia. Aqui Hamã está, irmãos, provocando discórdia entre o povo de Mardoqueu contra o rei. E por causar essa discórdia, né, essa conflito, essas brigas, a gente vê que o Hamã ficou muito furioso. E a Bíblia está falando aqui agora no verso 9, a gente vai ler, e ele está dizendo assim, eu pago pela destruição desse povo. Para você ver, irmãos, quantas são as pessoas que às vezes pagam para ver alguém destruído, alguém mau, alguém no chão, na lama, né? Alguém caído. Está aí na tela, versículo 9, na Viva. Se for do agrado do rei, ainda está negociando com o rei, né? Se o rei permitir, se o rei deixar, se for do agrado do rei, faça uma lei para que eles sejam destruídos. E agora, igreja? E eu pagarei. Aí fala a quantidade, né? 350 toneladas de pratas ao tesouro real para cobrir as despesas com a execução dessa gente. Olha só quanta gente maldosa, né, que existe, pagando pela morte, pela destruição, pelo fracasso. Por isso que nós temos que cobrir, irmãos, a nossa família de oração. Por isso que nós temos que cobrir os nossos filhos de oração. Cobrir o casamento de oração, porque sempre tem alguém querendo pagar pela destruição da sua família. Tem sempre alguém querendo, irmãos, ver a sua família destruída, né? Aí muitas pessoas acabam não percebendo, mas no mundo espiritual acontece uma batalha que ela é travada todos os dias. Não é só no dia que você está ruim, está para baixo, está aflito. Não, irmãos, a batalha ela é travada todos os dias. Todos os dias tem alguém pagando para ver a destruição da nossa casa, da nossa família, torcendo, irmãos, para o seu casamento não dar certo, torcendo para a sua família viver sempre em conflito. Tem gente assim. E não precisa ir longe não, tá, irmãos? Hoje em dia, até no meio de parentes, tem ou não tem? Parentes que torcem pelo fracasso da sua família, da sua casa. Pessoas que, né, até do seu sangue, como diz aí, né, é sangue meu, tá torcendo para ver o casamento acabar. Está torcendo para o filho ir para as drogas, para a destruição. Então, tem gente torcendo, tem gente, irmãos, fazendo de tudo para que a família seja, então, destruída, né? Mas é o que a gente precisa entender. Eu vou estar em Cristo, na palavra, buscando, orando, para que mal nenhum venha suceder, para que mal nenhum venha, então, atingir a nossa casa. Mas você lembra da frase que foi dita agora há pouco? Falar de alguém pode virar vício, e isso contamina o coração. Mais uma vez, você pode repetir isso comigo? Falar de alguém
pode virar vício, e isso contamina o coração. Vamos voltar aqui para o texto de Esther. Olha, irmãos, no verso de número 8, para você ver, no início aí. Então Ramá fez o que, igreja? Foi falar. Na minha Bíblia está aqui, ó. E Ramá disse ao rei. O que? Sobre Mardoqueu, sobre o povo de Esther. É o que eu estou dizendo, irmãos. Vamos tentar focar nessa frase aqui para a gente orar em cima dela. Será que a nossa vida não está presa? Não estamos aí viciados em falar de alguém? Às vezes não é nem pessoa, tá, irmãos? Às vezes é lugar. Tem gente que está com lugar no coração. Vamos dizer que igreja, cidade, às vezes local de trabalho. A Bíblia fala, irmãos, que a gente tem que aplicar o coração aonde a gente está para o momento. Eu não posso ficar, irmãos, remoendo o passado. Por isso que o profeta Isaías disse que para o novo de Deus acontecer, chegar, eu preciso esquecer as coisas que passaram. E tem gente que hora ou outra fica sempre remoendo, sempre trazendo, olha como era bom aquele tempo, olha como aquele lugar era assim. Cuidado, irmãos, você pode ficar preso a isso, e aí isso está então contaminando o seu coração, aonde você está então sendo levada a ficar nessa mesmice de sempre. Então cuidado, falar de alguém ou falar de algum lugar pode se tornar vício. Você vai ver que tem gente que sempre está falando da mesma coisa, do mesmo lugar ou da mesma pessoa, e aí, quando ela menos espera, ela já está com o coração todo corrompido, todo contaminado, e cheio muitas vezes até de discórdia, de briga, de desavença. Mas por que isso aconteceu? Porque está sempre girando em torno daquilo que está como um vício na vida da pessoa. Então, olha só, igreja, vamos voltar aqui para a leitura. E Ramá disse ao rei, ele está falando, ele está criando situação, ele está provocando uma discórdia, causando conflito no meio daquele ambiente. Agora, igreja, vamos trazer essa reflexão para nós, crente? Vamos apertar aqui um pouquinho aqui para a gente? Porque o crente tem que ser diferente, O cristão tem que ser diferente. Você vê nos dias de hoje que tem crente que ora, tem crente que louva, tem crente que prega, tem crente que, irmãos, no domingo está agradecendo a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, mas logo depois de orar, de cantar, de ler a Bíblia, depois de agradecer a Deus, como que alguns crentes ficam, irmãos? Semeando fofoca, semeando contenda entre os irmãos, criticando, caçando confusão, divisão, situações que tudo isso é desnecessário. A gente vê, irmãos, eu falava agora há pouco, às vezes, mas é só um comentário, corta logo, porque desse comentário vai aumentar, irmão, depois vai ser uma bomba, vai ser uma destruição total. Então a gente vê que ele começa a falar, o Ramã começa a dizer, começa a falar, cria situações, e aquilo vai aumentando, até que ele fica com fúria, raiva, ele está agora sendo levado por um sentimento de indignação, tudo porque ele começou a falar de Mardoqueu, e depois ele perdeu o controle da situação. Por isso que estou trazendo para nós, irmãos, mensagem para mim e para você. Estamos gravando aqui também para você que está na internet. Nós que temos um momento aqui para orar, um momento para louvar a Deus, o devocional, leitura da palavra, momento de jejuar. Tem gente que faz tudo isso. Mas, irmãos, acabou de fazer isso, de repente tem lá crente falando mal da vida do outro, do ciclano, do beltrano. Tem crente caçando confusão, provocando divisão, colocando como isso, aquilo. Isso agrada a Deus, irmãos? Nunca agradou. E enfatizei aqui, Deus abomina essa prática. Falar de irmão de igreja, falar irmãos de família, falar de colega de trabalho, falar de quem quer que seja, isso é abominável diante dos olhos de Deus. O que adianta eu estar aqui, irmãos, cantando, louvando, pregando, adorando, agradecendo a Deus, que se de repente ali fora mesmo, aqui no momento, ambiente, tudo favorável para estar buscando a Deus, louvando a Deus, meditando a palavra, mas e ali fora? E depois do culto? Às vezes no carro mesmo, quando a pessoa vai embora, já começa a criticar, começa a falar, começa os conflitos, as desavenças e assim por diante. Veja que isso aconteceu com Ramá. Isso estava, por isso que no início eu disse, e serve para mim e para você, não seja Ramá.
né? Que a gente não seja esse tipo de gente, irmãos, porque Ramá é esse tipo de pessoa que, né, está sendo aqui citado, que não aceitava o bem dos outros e que usava a sua voz para envenenar, para prejudicar, para contaminar ali o ambiente. O rei estava ouvindo, irmãos, tudo distorcido, porque, olha só, Ramá usava a sua voz para contaminar o ambiente. E sabe, igreja, nós não fomos chamados para isso. Lembra do que Jesus disse em Mateus 5, verso 9? Bem-aventurado os pacificadores, porque estes então serão chamados de filhos de Deus. A reflexão para nós hoje é, irmãos, será que eu estou pacificando ou estou sendo Ramá, causando discórdia? E gente, irmãos, que gosta de uma confusão dentro de casa, né? Uma briga, uma discórdia, qualquer coisinha é motivo para estar ali, né, brigando. Diga para a pessoa que está perto e diga assim: você não foi chamado para isso. Nós fomos chamados para quê, irmãos? Para pacificar, né? Fomos chamados. E olha, igreja, eu vou além, tá? Eu vou além aqui dizer que o pacificador, ele é um chamado importante. Eu vejo como uma missão da parte de Deus para todos os cristãos. Não é só para uma igreja ou outra, não é só para um crente ou outro, não. Veja que o verso lá, deixa lá, por favor, o verso que estamos lendo aqui, Mateus 5, 9, o verso está dizendo que todos que são chamados de filhos de Deus, ou seja, todos os cristãos, todos os crentes, estes então foram chamados para pacificar. Se é crente, irmãos, tem que pacificar. Se é, né, filho de Deus, tem que pacificar. Amém, igreja? Pacificar né, perdoar aqueles que te ofendem. Pacificar é promover a justiça. Pacificar é você levar a pessoa a uma reconciliação depois ali de um desentendimento, de uma ofensa. Isso é pacificar. Será que a gente está, irmãos, pacificando ou a gente tem colocado mais lenha na fogueira? Ou gasolina no fogo? Quem nós estamos sendo? Pacificadores? Ou a gente está sendo aqui esse Ramá que só quer discórdia, só quer briga, só quer contenda? Vou dar mais 3 exemplos aqui. Tiago capítulo 3, o verso de número 18. Tiago 3, 18. Eu vejo aqui uma forma pacífica, né? Uma forma de pacificar, de entender o que nós fomos chamados. Na paz, para os que exercitam a paz. Então guarda aí esse versículo, ó. O fruto da justiça semeia-se na paz, para os que então exercitam, praticam a paz. Mateus 5,44. Vamos fazer a leitura dos 3 versos e a gente chega a uma conclusão. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, vamos ler em voz alta, igreja: amai os vossos. Tem crente que rasgou essa folha da Bíblia. Não, meu inimigo não. Não, a pessoa que pisou no meu calo, que me humilhou, falou mal de mim, essa pessoa nunca vou amar. Tem gente que parece que rasgou essa parte da Bíblia, né? Jesus está falando: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos... Que missão, hein, igreja? Fazer o bem aos que te odeiam, e orai pelos que vos... Alguém já te maltratou? Não, né? Ninguém foi maltratado na vida, não, né? O que deve fazer por essa pessoa? Orar por ela. Mas pastor, continua me maltratando, então continue orando por ela. Tem um familiar, tem um parente, tem um colega de trabalho, tem um irmão da fé que está te maltratando? Ore por ela. Irmãos, pacificador é você entender, como diz o ditado, é engolir seco, né? É engolir calado, mesmo não concordando. A gente não entende, mas né? Eu já ouvi crente falar assim: quando chegar lá no céu vou ter que ter uma conversa com Cristo. Pedido difícil, mas se tiver lá é porque conseguiu vencer, né, irmãos? É melhor entender dessa forma, né? Pode ter conversa. Se você estiver lá é porque entendeu e praticou o que o Senhor pediu para fazer, né? Mas é desafioso isso. Olha o desafio: amar os inimigos, bem dizer, levar o bem para os que te faz o mal, né? Fazer o bem para os que te odeiam, orar pelos que te maltratam e pelos que te perseguem. Isso é pacificar. Exemplo que Cristo está dando aqui, irmãos, para pacificar é esse verso aí, Mateus 5,44. Provérbios 19, 11. Vamos ler o terceiro verso aí. Provérbios 19, 11. O entendimento do homem retém a sua ira, a sua glória é passar sobre a transgressão. Coloca viva, por favor. O bom senso torna o homem
paciente com as outras pessoas. A sua grandeza é o que, igreja? Guarda isso, vamos ler em voz alta. A sua grandeza é perdoar o ofensor. Tem gente que está faltando o que, igreja? Senso. Não é o senso a palavra aí? Sabe o que é senso, né? É aquele momento, nossa, que eu não deveria fazer isso. Mas, né, tem gente que acaba sendo levado pela raiva, pela situação que está apertada ali, sendo levada pela atuação do inimigo. Não, eu vou ter senso, ter a direção de Deus aí, para então tomar a decisão certa, porque a decisão certa, irmãos, é perdoar quem está nos ofendendo.